Olá pessoal, tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais um vídeo do nosso canal Resenha Teológica e no vídeo de hoje eu vou trazer para vocês 5 obras sobre o Holocausto para ajudar na compreensão desse acontecimento tão terrível da nossa história que é sempre bom lembrar para que jamais se repita. O século XX é o século aí das guerras, o século das mortes, né? Tanta coisa acontece no século XX, né? Se a gente for pegar desde o comecinho do século XX, com a Primeira Guerra Mundial, né, 1914 até 1918. Pouco antes, ou nesse meio tempo aí, nós temos também ali a ascensão do comunismo, né, que, enfim, né, não tem como negar, também deixou para trás um rastro de morte, destruição, onde passou, e já engata nisso daí em 1939 até 45, com a Segunda Guerra Mundial. Depois nós vamos ter Guerra do Vietnã, Guerra da Coreia primeiro, né? 1950, depois Guerra do Vietnã e tudo mais, enfim. Foi o século de destruição, foi o século das guerras. Mas o que marca o século XX como acontecimento, dentro de todos esses terrores, né, que aconteceram, é obviamente o Holocausto, que foi a destruição intencional, sistematizada dos judeus europeus por meio da Alemanha nacional-socialista. É impressionante, os números são impressionantes. A máquina que foi construída para, enfim, levar esse projeto, se assim a gente pode chamar, à execução, foi uma coisa monstruosa e algo talvez nunca visto na história da humanidade. Existem, infelizmente, aqueles que, por alguma ideologia, por alguma outra besteira, bobagem que seja, negam, né, o Holocausto. Tem jornalistas que negam o Holocausto, políticos que negam o Holocausto, personalidades que negam o Holocausto. Mas, gente, é muito bem documentado, é muito bem registrado, testemunhas, sobreviventes dos campos de concentração, enfim, são inúmeras as provas que se tem de que foi uma coisa que realmente aconteceu e tudo mais. Por que será que se quer negar, né? Enfim, cada um tem o seu motivo, mas nenhum deles é baseado, sustentado em questões históricas. A história está aí para registrar isso. E o meu objetivo aqui, então, com esse vídeo é trazer para vocês aqui 5 obras sobre o Holocausto. 3 voltadas para o aspecto histórico mesmo, e 2 são mais do ponto de vista pessoal, de sobreviventes, de pessoas que lidaram naquele período e que estão contando a sua história. O primeiro deles é esse daqui, olha. O Holocausto. Olha que capa interessante, olha só. O Holocausto. O Holocausto, uma nova história, né? De Lawrence Rees. Tem, inclusive, uma resenha só desse livro aqui no canal. Eu fiz ela, deve ter aí uns 2 anos, mais ou menos. Eu vou deixar o card aqui. Se não aparecer aqui, vai ficar na descrição desse vídeo, com toda certeza, para vocês acompanharem. Aqui nós estamos pensando em 560 páginas, onde o autor ele se debruça no desenvolvimento da máquina de destruição até chegar em 1939, quando explode a guerra. E, enfim, essas coisas são mais escancaradas. Ele não está dizendo, obviamente, que a destruição dos judeus, que o Holocausto começa em 39, porque isso não é verdade, começa antes, né? Mas 39 é essa data marcante por ser o início da guerra. Ele começa lá em 1919, né, até 1923, com o nascimento dos nazistas. Então ele vai trazer um capítulo sobre isso, mostrando como surgiu esse pensamento, como surgiu essa ideologia. Vai trabalhar aqui com as origens do ódio, que, ou seja, é aquela noção de que esse ódio aos judeus ele não começa com os nazistas, né? A gente tem na Rússia czarista pogroms acontecendo, perseguições, judeus sendo mortos e tudo mais. Na França, judeus sendo mortos e tudo mais. Então não começa com os nazistas, mas os nazistas eles são aqueles que vão levar isso para um outro patamar, né? E um ponto interessante que o Luiz trabalha nesse livro aqui, que virou até um texto que eu escrevi baseado nisso, né, tentando ampliar um pouco essa questão,
está lá no Teologia Brasileira, é a forma como que pessoas comuns entraram também. Porque às vezes a gente lê sobre o Holocausto e a gente imagina que eram só os soldados ali da SS ou os soldados ali da Wehrmacht, né? E ele vai mostrar que não, ele vai mostrar que as pessoas comuns, os alemães ali, né? Obviamente, quando vai falar da Alemanha, mas ele vai mostrar que as pessoas comuns, que não eram soldados civis, eles estavam envolvidos sim nesse ódio, nessa perseguição, nessa matança aos judeus. Ele vai contar, por exemplo, de um episódio onde um judeu tinha um bar e as pessoas entraram, colocaram ele para fora e o espancaram até a morte, né? Ele vai falar da juventude em outros pontos da Europa ali, que saíam cantando morte aos judeus, morte aos judeus. Uma coisa espantosa que ele vai contar é como que as crianças acabavam sendo influenciadas pelos pais, né, a terem ódio dos judeus e a baterem e, enfim, fazerem o que a gente chama de bullying, né, com as crianças judias na escola, muito antes da SS, muito antes aí de Hitler e tudo mais. E aí depois, né, ele vai pegar, por exemplo, Revolução das Urnas, né, vai mostrar como que há então uma aprovação popular das ideologias nazistas, né, e isso é votado e tudo mais. Vai falar sobre as leis de Nuremberg de 1934, né, que é uma lei que acaba criando uma segregação ali muito grande com os judeus, até chegar então no capítulo 8, o início da guerra, né, onde ele vai analisar 1939, 1940, depois ele vai falar sobre a Guerra do Extermínio, a Estrada para o Annecy, enfim, Auschwitz, né? Auschwitz, Catástrofe Húngara e outros mais. Interessante, tem umas histórias, tem uns relatos pessoais aqui, né? Muito comoventes, muito duros de ler também, mas é um livro excelente, excelente. Esse é o primeiro, então, aqui da nossa lista. O segundo é um box, olha isso. Olha o tamanho disso. Destruição dos Judeus Europeus. Raul Hilber. Nós temos aqui dois enormes volumes, dois grandes volumes sobre isso. E é interessante porque os dois volumes unidos aqui, olha, eles geram uma imagem só, tá vendo? Olha que legal. Legal. O que nós temos aqui? O Raul Hilber é um sobrevivente do Holocausto, né? Ele vai morrer em 2005, se eu não estiver enganado, nasceu em 1926. E aqui, ó, pelo tamanho, vocês têm uma noção do quão documentados são essas obras, do quanto aprofundado foi a pesquisa que o Raul Hilber teve aqui. Enfim, um trabalho da vida dele, né? Isso daqui, escrever essa obra. E a intenção da Raul Hilber aqui é pensar mais, vamos dizer assim, na máquina, né? Na máquina. A ideia dele não é tanto focar em acontecimentos. Morreu tal pessoa em tal lugar, morreram tantos judeus em tal lugar. O foco dele mais aqui é pegar, por exemplo, e explicar como que era a logística disso. Como que era todo esse aparato, como que todo esse aparato funcionava para levar a cabo, então, a solução final, que foi a matança, né, dos judeus. Como que tudo isso começa, então, por exemplo, deixa eu mostrar aqui para vocês no índice, com as preparações, com a varredura, as estratégias, a cooperação de unidades de extermínio, como que havia algumas agências separadas ali, em diversas localidades, e essas agências funcionavam como você tem hoje agências de correio, agências de entrega para poder fazer essa máquina funcionar, né? Ele, no comecinho do livro, capítulo 1 ainda, né, ele vai pegar, por exemplo, a questão das demissões, da arianização, os impostos sobre propriedade, né? Ou seja, os judeus começaram a ser demitidos do seu trabalho, começou a se ter essa ênfase muito forte nessa ideia de arianização do povo ariano, do povo puro, começou-se a aumentar impostos sobre propriedade exclusivamente dos judeus, começou-se a bloquear o dinheiro dos judeus, começou-se a implementar trabalhos forçados sobre os judeus, começou-se a ter cobrar-se um imposto de renda especial dos judeus, enfim, sabe, expulsões, começou-se a ter expulsões de algumas áreas, por exemplo, na Polônia, começou-se a formar os guetos, e veja que a preocupação dele, então, é toda nesse sentido estratégico, nesse sentido aí logístico da coisa, controle de alimentos, exploração do trabalho, vai falar sobre as doenças e as mortes ali no gueto e tudo mais, sabe, gente? E tem, assim,
uma análise sobre toda a Europa. Então ele vai analisar como que estava a situação lá no norte, Noruega, Dinamarca, como que estava a situação no oeste, nos Países Baixos, Luxemburgo, Bélgica, França, Itália, nos Balcãs também. Vai fazer esse apanhado geral aí. E, enfim, né? A gente está pensando aqui ao todo em 1.500 páginas, 1.500 páginas, 1.700 páginas ao todo. É talvez aí o mais completo. Então, veja, vamos pensar nas diferenças. O primeiro, ele tem esse aspecto histórico também, mas o relato dele é mais em acontecimentos. O que aconteceu, como que se deu tal coisa. Aqui, o foco do Hilberg aqui está mais na questão funcional, na questão prática, na questão da máquina, da logística, como funcionava. Não estou dizendo que aqui ele não vai comentar coisas pessoais, histórias. Eu não estou dizendo que o Rees também não vá pegar um ponto da logística. A questão é qual que é o foco de cada um dos livros. Eu, particularmente, segundo a minha percepção, eu separaria dessa forma. Terceiro que eu quero trazer para vocês é esse aqui, olha. História dos Judeus da Europa na Segunda Guerra Mundial. Um livro aí do Martin Gilbert, que é um grande historiador. E pelo nome aqui, você já percebe que o foco dele, então, é o quê? Contar a história dos judeus na Segunda Guerra Mundial. Ele vai pegar um pouquinho antes? Vai, mas ele já começa aqui em 1933, quando, né, Hitler já assume o poder e tudo mais. Vai falar sobre as leis de Nuremberg, vai falar sobre algumas perseguições e tudo mais, vai falar sobre como que os judeus estavam sendo tratados no período da guerra. Então ele vai trabalhar aqui, olha, 1939, setembro, quando tem a invasão da Polônia, tanto pela Alemanha quanto pela Rússia, vai pular para 1940, 1941, vai 1942, a Conferência de Wannsee, né? Vai focar em 42, que é o ano talvez aí, um dos mais badalados, né? Varsóvia, 1943, julho a setembro de 1944, né? Tudo mais depois do dia D. Ou seja, aqui você tem um foco mais abrangente. Eu poderia dizer para vocês que o que a gente tem nos dois primeiros volumes que eu trouxe, nos dois primeiros livros que eu trouxe para você tem o Martin Gilbert, ele resumindo isso aqui, com esse foco mais então nas questões voltadas para a guerra. Tem muitas questões pessoais, muitas histórias, sabe, histórias de sofrimento ali no meio do gelo, né, no meio do inverno e de perseguições e tudo mais. Tem muitos relatos pessoais, muitos. Enfim, é também um livro bem completo, tá? Se desses três que eu mostrei, se você me perguntasse assim, eu só posso adquirir um, qual seria? Eu indicaria esse aqui para você, que ele cobriria de uma forma satisfatória o que a gente tem nos outros dois. É claro, gente, isso aqui é uma percepção pessoal. Talvez uma outra pessoa que leu os três também vai ter uma opinião diferente, mas eu, como, enfim, né, como estou trazendo aqui para vocês, a minha indicação seria essa aqui. Se você pudesse comprar só um, eu te indicaria esse daqui, que é também excelente. Aqui nós estamos em 1.000 páginas. 1.000 páginas aí sobre o Holocausto. E aí, eu quero fechar com dois outros livros que tem uma pegada um pouco diferente. Esse aqui, olha, Maus, tem também vídeo aqui no canal já sobre isso aqui, que na verdade é um quadrinho, né? É um quadrinho do Art Spiegelman. Olha para vocês verem aí. É um quadrinho, olha. Tá vendo? Muito legal, por sinal. Tem um vídeo aqui, eu vou deixar aí também o card passando, ou o link aí para vocês acompanharem. O que o Spiegelman está contando aqui? Ele está contando aqui a história do pai dele, que é um sobrevivente aí do Holocausto também, a história do pai dele em Auschwitz, né, no campo de concentração, a relação entre o pai e a mãe ali naquele campo de concentração. É uma história pessoal mesmo, né? E é interessante porque aqui, olha, se você prestar atenção na capa, o que ele faz? Ele vai retratar os judeus como ratos, os alemães como gatos. Tem um sapo aqui no meio que representa um francês. Tem alguns contatos, poucos aqui com americanos, que são representados pelos cães, mas essa é a representação que ele faz dos personagens. Olha aí para vocês terem uma ideia, tá vendo? Tá aí os ratinhos, olha. Esses são os judeus. Então é a história de vida do pai, a história de como que o pai passou por aquela situação, né?
como que lidou com aquilo, como que, enfim, conseguiu sobreviver a todo aquele sofrimento, trabalhando, né? Como que algumas vezes ele, enfim, vai encontrar com outras pessoas ali que anteriormente tinham outras atribuições, mas dentro do campo de concentração era um trabalho braçal, era um trabalho mais duro, mais rígido, né, mais difícil, e tinham que fazer isso, obviamente, para não morrerem, para tentar estender o máximo que conseguissem a sua vida ali, de como que a vida era dura, como que, enfim, não era um playground, né, como que era uma coisa terrível. O último é esse aqui, olha, que virou um clássico, né, O Refúgio Secreto. Olha só, Refúgio Secreto, de Corrie ten Boom. O que é esse livro aqui? Esse livro conta a história de uma família cristã que ajudou, durante o período da guerra, ajudou a esconder judeus dessa perseguição, e como resultado foram presos e levados também para um campo de concentração, né? E, enfim, eles eram da Holanda, né? Família de relojoeiros ali, holandeses, e a Corrie ten Boom vai se tornar uma heroína da resistência, sobrevivente ali dos campos de concentração, e foi uma evangelista notável também, né? Mas que arriscaram as vidas então para ajudar os judeus aí e alguns integrantes da resistência a escapar do nazismo. Foram presos, enviados então aos campos de extermínio, e o livro conta então a história de vida, a história de fé, né? A história de como que o bem acaba triunfando do mal. Olha só, é interessante. Interessante demais. É um livrinho pequeno, né? É um livro aí de 300 páginas que a gente está falando. Então, pessoal, é isso. Essas são as indicações. Esses são os livros que eu estou trazendo aí para vocês, olha, sobre o Holocausto. Vou deixar, como sempre, os links aqui na descrição do vídeo. Se você quiser comprar, você comprando por esses links aqui, você contribui com o nosso canal para que a gente continue trazendo esses materiais aqui para vocês. Uma história triste, né? Enfim, a gente termina, então, dessa forma. Não tem como terminar de outro jeito. Tchau, eu vou ficando por aqui. Até os próximos vídeos do canal.